Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Olá, você está na Rádio Mais IFMG. Eu sou Márcio Ferreira e esse é o programa Extensão Entrevista. O programa de hoje é com nossos alunos. São 7 alunos de diversos campi do IFMG, que representam 7 grupos responsáveis pela produção, apresentação do programa de rádio Você DJ. Programa esse que está na nossa grade de programação aqui da Rádio Mais IFMG. Nós vamos falar com eles sobre a participação nesse projeto de extensão. Contar um pouquinho dessa história. Então continue ligado com a gente. O projeto de extensão, denominado Você DJ, da Pró-Reitoria de Extensão, vinculado à Rádio Mais IFMG, selecionou através de edital 13 equipes de diversos campi do IFMG. Ao longo de 3 meses, cerca de 60 alunos criaram, produziram e apresentaram programas de rádio. O Você DJ. Programa este que vai ao ar todo sábado às 17 horas pela Rádio Mais IFMG. Tem entrevista, boa música e muita informação. Tudo isso produzido pelos nossos alunos. E hoje nós recebemos aqui no Extensão Entrevista um grupo de alunos que representam 7 dessas equipes para uma roda de conversa, um bate-papo sobre a experiência de participarem desse projeto de extensão. Então vamos cumprimentar e conhecer cada um deles. Olá pessoal, eu sou Ana Carolina, sou estudante do curso de Engenharia Civil no campus avançado Piuí. Eu sou José Henrique, eu estudo Engenharia Elétrica no campus avançado Ipatinga. Olá a todos, eu sou Lázaro Rodrigues, eu faço Engenharia de Computação no IFMG Campus Bambuí. Olá gente, aqui é a Estefânia Ávila, eu faço o curso de Arquitetura e Urbanismo no campus Santa Luzia. Bom dia a todos, eu estou cursando bacharelado em Sistemas de Informação no campus Sabará. Bom dia, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gessé, eu faço licenciatura em Matemática no IFMG Campus São João Evangelista. Meu nome é Zuleika, sou do campus Ouro Branco e aluna do curso de Pedagogia. Bem, nesse nosso início de conversa, eu queria saber, como foi para cada um de vocês essa experiência de produzir um programa de rádio. Como é que foi esse trabalho em equipe? Bom, para a gente do campus avançado Piuí, foi uma iniciativa muito bacana, foi um processo, um aprendizado muito grande, porque a gente ainda não tinha tido contato nenhum com algo do tipo, e a experiência foi muito bacana, a gente aprendeu bastante em questão do modo como conversar, de conhecer pessoas que foram atingidas pelos benefícios que o campus ali no Piuí favorece a comunidade como um todo, não só os alunos. Para nós do campus Ipatinga, também foi uma experiência muito interessante porque foi algo que nos tirou da nossa zona de conforto, porque a gente nunca tinha feito nada parecido com isso, Produzir programas para uma rádio, isso é algo que sai da nossa zona de conforto e nos ajudou a desenvolver muito o nosso trabalho em equipe, a nossa comunicação. Então foi uma experiência muito positiva. Aqui no campus de Sabará, a gente gostou dessa oportunidade porque, pelo menos o pessoal da minha turma, a gente entrou no IFMG no início de 2020, então a gente não teve a oportunidade de ficar no campus porque logo depois veio a pandemia do coronavírus e a gente não teve tempo de se conhecer, então eu acho que foi bacana que a gente conseguiu se aproximar mais e de interagir mais com os colegas, porque a gente estava sempre se reunindo para gravar os episódios e a gente conheceu tanto o pessoal da universidade quanto a gente se aproximou no grupo mesmo, que a gente estava sempre conversando e tal. Aqui no campus Bambuí, a gente gostou muito da oportunidade também. A gente gostou de sentar e fazer o roteiro, depois gravar os episódios. A gente gostou dos entrevistados também. A gente entrevistou um profissional da nossa área muito bom, o prefeito de Bambuí. E a gente gostou muito da experiência de aprender coisas novas, como que produz. Eu tive que editar os episódios, então eu aprendi a mexer em editor de áudio. Então foi, em geral, uma experiência muito boa, de muito aprendizado.
Aqui no Campo Santa Luzia também a gente gostou muito, porque foi bem diferente dos projetos de extensões, né, que a gente tinha aqui no campus. E aí, para a gente também foi uma oportunidade muito boa, muito diferente de tudo que a gente já tinha feito. E eu acho que acrescentou bastante, assim. E também pelo fato, né, igual as meninas falaram da questão do coronavírus, da gente interagir com os colegas, porque tinha bastante tempo que a gente não tinha esse contato, né? De ficar conversando muito tempo assim, então acho que foi bem legal. Aqui no Campus São João Evangelista foi muito bom, mas também foi muito desafiador. Eu achei que ia ser bem fácil gravar os programas, porque a gente está acostumado, a gente está na área da licenciatura, sempre dando aula e falando e conversando e ensinando, mas foi desafiador, porque quando a gente pensa foi confrontado com o desafio do podcast, a gente pensa num formato de diálogo. Hoje a gente conversa e escuta, onde existe um intercâmbio, uma relação interpessoal entre as duas pessoas que estão falando. E a gente não está acostumado a fazer isso. A gente está acostumado apenas a comunicar, e isso foi desafiador, sabe? Se colocar no lugar do ouvinte para escutar uma conversa e depois produzir uma conversa baseada no diálogo. Foi uma experiência muito desafiadora. Em primeiro lugar, foi desafiadora porque ninguém tinha essa experiência, né? Mas foi uma experiência também muito rica, porque durante o curso a gente consegue observar, né, o talento dos colegas, e quando nós juntamos assim o talento de cada uma do grupo para tentar entrar. E quando a gente entrou, foi muito interessante observar que o grupo todo tinha outros talentos que a gente pôde colocar em prática para fazer os programas. Então foi muito interessante, foi legal mesmo. Bem, eu me lembro que eu disse em nossas primeiras reuniões de trabalho, lá antes, né, de começarem as gravações, que o objetivo do projeto não era formar apresentadores, locutores, mas por essa experiência vivida por cada um de vocês, alguém acredita que poderá vir a desenvolver algo parecido, algum produto de comunicação na área de formação de vocês, como, por exemplo, podcasts, canais sobre um determinado assunto na área de formação de vocês? Alguém já pensou nisso? Bom, eu, né, aqui do campus de Sabará, antes eu já fazia vídeos para o YouTube e eu gostava muito de fazer lives jogando, então, da minha parte, eu sempre gostei dessa área de comunicação. Dos meus colegas, eu sei que eles até brincavam, falando, caraca, a gente vai ser igual o Flow Podcasts do IF. Então, acho que, assim, eles se mostraram bastante interessados nessa área. Aqui a gente do campus Ipatinga, isso já está nos ajudando num projeto parecido. Nós criamos um podcast sobre engenharia elétrica, o Resistência Cast, com o objetivo de ajudar quem está entrando no curso a ter mais noção sobre a profissão, sobre como aproveitar melhor o curso. Então, por exemplo, no primeiro episódio que a gente produziu para o Você DJ, era sobre perspectivas na nossa profissão. Aí um entrevistado que nós pensamos primeiro em entrevistar, ele acabou não podendo participar, e aí a gente teve que chamar outra pessoa. Só que mesmo assim a gente conseguiu entrevistar ele para o nosso podcast, o Resistência Cast. Então é um projeto que então Você DJ nos ajudou a desenvolver esse projeto que o nosso objetivo é ajudar quem está entrando na engenharia elétrica a ter mais noção sobre esse mundo, tanto sobre a vida acadêmica quanto sobre a vida profissional. Aqui no campus Ouro Branco, a nossa equipe tinha algumas garotas que eram muito tímidas. Então, muitas vezes em sala de aula a gente não conseguia observar que elas tinham uma potência na oratória. E com o Você DJ, com a construção do Você DJ, a gente tinha escolhido uma pessoa que seria responsável, e no final a gente acabou dividindo com todos, porque todas demonstraram uma facilidade muito grande em fazer. Então, eu acredito que para o futuro isso vai nos ajudar muito, justamente porque abriu o leque de opções de trabalho para essas pessoas que tinham uma certa timidez. Mesmo que nós não necessariamente criemos um podcast no futuro, a experiência de
pensar em um roteiro, trabalhar em equipe, ouvir o outro, é uma coisa sempre positiva que a gente vai estar sempre usando em qualquer coisa. Mas independente disso, nós já marcamos semestre que vem de iniciarmos um canal no YouTube e eu acredito que tem muito a ver com a experiência do podcast, da produção de programas relacionados ao Você DJ que nós passamos esse semestre aqui em São João Evangelista. Então, nós já planejamos, sim, criar um canal sobre matemática e discutindo temas da atualidade que tem a ver com matemática. Aqui a gente teve essa experiência, tem umas pessoas da nossa turma que já faz o podcast, né? Para a galera que está entrando no curso também, fala sobre como é o curso, como é o TCC. E o grupo, né? O nosso grupo que fez o podcast, a gente não tinha tanta experiência assim. E eu acho que é um pouco disso que eu tinha muita vergonha de falar, tanto que no primeiro episódio, assim, eu falava super pouco. O Dorigo, que é um companheiro nosso que mais narrava, né? Que foi definido isso. E eu acho que já para o último episódio a gente já estava muito mais descontraído e até mesmo eu acho assim, para acrescentar no futuro, em entrevistas de emprego, esse tipo de coisa, eu acho que para a gente foi muito, assim, valorizou muito, né, essa questão mesmo de falar em público. Eu concordo com a Stephanie e com o Gessé em questão do desenvolvimento pessoal mesmo da gente. Aqui no Campus Avançado Piuí, a gente, né, o nosso grupo... ainda não decidimos se vamos desenvolver algo a partir do Você DJ, mas a experiência foi muito boa em questão do desenvolvimento da gente mesmo, em questão da dicção, da oratória, de perder a vergonha, né, de procurar outras pessoas para estar trazendo conhecimento para a gente. Então, foi uma oportunidade muito, muito grande, muito boa em relação a isso, ao crescimento pessoal mesmo de cada um. Aqui no Campus Bambuí a gente gostou muito também de montar um roteiro e pensar nas perguntas que vai fazer para o entrevistado. Isso é uma coisa que a gente gostou muito e que a gente pensou em continuar fazendo. E também trabalhar na parte técnica de edição do áudio, de montar, de fazer as sketches, de convidar as pessoas para fazer as sketches. Então foi muito positivo também nessa parte. Gente, e falando agora dos bastidores, eu queria saber, né, dos bastidores dessas gravações. Alguma curiosidade? Teve algum perrengue na hora de gravar? Como é que foi isso? Algum fato curioso aí durante os trabalhos? Pro nosso grupo aqui em Patinga, o maior perrengue era na hora de arranjar pessoas que nos mandassem sketches, né? Porque tinha que mandar 5 sketches sobre um determinado tema e tinha que ser pessoas fora da equipe. E aí era muito difícil, porque a maioria das pessoas tem vergonha, né, de falar para um público. Então, às vezes a gente passava muito tempo chamando várias pessoas e aí só no último dia que surgia a quantidade de pessoas que a gente precisava para mandar. Às vezes era até engraçado, porque a gente estava há 2 semanas pedindo e aí no último dia aparecia mais do que a gente precisava. Mas alguém teve algum perrengue, algum fato curioso? A gente aqui no Campus Avançado Piuí tivemos perrengue em questão mesmo da entrevista, porque a gente foi entrevistar para o segundo episódio, a gente foi entrevistar um engenheiro e ele estava morando na fazenda dele. Então, no áudio, no fundo dos áudios, tinha galinha, tinha cachorro latindo, e foi muito difícil entrevistar ele por conta desses barulhos externos. Mas foi muito engraçada a situação. Nós aqui também tivemos a mesma questão. O nosso problema era com o motoboy, porque nós sempre gravávamos à noite. Então, à noite, o movimento com o motoboy é muito grande. Então, chegamos a gravar depois da meia-noite para a gente conseguir aquele silêncio, porque era muito motoboy. Tinha uma das integrantes da equipe que tinha um cachorro, ela dizia para nós que ele era um cachorro quietinho, mas durante as nossas lives o cachorro dela era nervoso. Aqui nós andamos bastante apertado com a questão das sketches também, que o José falou, mas também nós andamos muito apertado com relação a tempo. Teve uma entrevista que a gente perdeu a noção e o convidado começou a falar e ele não parou, o negócio foi batendo 35, 40, 50, o negócio chegou a 1 hora de conversa.
Depois eu falei assim, caramba, como é que eu vou cortar isso? Aí eu mandei, e foi um aperto, viu, cara? Foi um aperto para selecionar as faixas mas deu certo. Aqui no Campus Sabará não foi um perrengue, mas nos bastidores o que acontecia é que a gente ia gravar e muitas vezes a gente acabava errando as falas, ou então aconteceu de, no meio de alguém falando, aí a outra pessoa sem querer espirrava e não estava multado, aí a gente sempre tinha que começar tudo de novo, começava a risaiada, mas foi bem divertido, assim, não foi nada demais, mas foi coisas que fizeram a gente ter que começar a gravação de novo, né? Aqui em Santa Luzia também a gente teve muito problema com barulhos externos, né? Principalmente uma das nossas integrantes que trabalha perto de uma avenida muito grande, e também o carro do ovo, né? Que passava assim todo dia. Então, e além dos problemas que a gente tem, né? Da tecnologia da internet, às vezes, né? Convidados em relação, né? A isso cair ou não tinha uma conexão muito boa e acabava que a gente tinha que regravar algumas coisas, mas assim, igual o pessoal falou, foi muito divertido. A gente conversava, às vezes, muito além do tempo. E para poder editar realmente e selecionar as coisas era bem complicado, porque o papo estava muito legal. Aqui no Campus Bambuí foi muito legal também gravar. E o único problema foi de ter que regravar várias vezes também as partes de cada um. São os perrengues de produção que, muitas das vezes, né, a gente vê o produto acabado, vê o produto pronto, né? Isso em qualquer área, né? Seja um filme, um comercial, um VT para TV, uma produção cinematográfica, sempre tem, né? O produto acabado é mas até chegar naquilo é muita coisa que se passa. E com essa vivência, essa experiência do rádio, falando agora em relação mesmo ao rádio, ao veículo que a gente tem aí há tanto tempo, né? E que vai mudando com o passar dos anos, mas que está sempre ali. Com essa experiência de vocês, mudou a forma de ouvir os programas de rádios? Como foi essa relação a partir dessa experiência de vocês com o veículo rádio agora? O que mudou na visão de vocês? Agora a gente tem noção do quanto de trabalho que está por trás de uma coisa que às vezes parece tão simples, né? Porque até mesmo uma entrevista muito breve de 10 minutos dá um trabalho enorme. Então agora a gente tem mais noção do trabalho que dá. Bom, eu acho que antes a gente tem uma visão de que rádio é uma coisa meio antiquada, né? Porque normalmente quem escuta rádio ou é para ver jogo de futebol, ou então os mais velhos. E eu acho que isso mostra pra gente que a rádio não precisa ser necessariamente esse veículo de informação tão antiquado, que você pode fazer programas mais descontraídos, e eu acho que também mostra que não é tão fácil, porque muita gente nem sabe como que se produz, e eu acho que trouxe esse conhecimento pra gente. Eu não tinha costume, né, de escutar podcasts, então a partir do momento que a gente passou, né, na seleção do processo, e aí a gente começou a pesquisar, escutar outros podcasts, né, ver quão diverso, assim, é essa produção de rádio, de tantos elementos que a gente não tinha nem noção que tinha que ter. E, no nosso grupo, inclusive, a gente fez umas aberturas, fez algumas falas, então cada episódio tinha uma fala, e a gente sempre tinha que pesquisar muito para poder finalizar os programas e acrescentar as coisas. Então, eu acho que a gente dá mais valor, assim, quando a gente escuta rádio, tanto rádio quanto os programas de podcast. Eu acho que aconteceu no sentido de dar mais valor ao programa, porque você acaba prestando atenção em coisas que você não prestava antes. Então, quando você passa por mim, comigo aconteceu, quando a gente passa pela experiência de fazer um podcast, e a gente vê o trabalho que dá, fazer uma introdução, né, cumprimentar, chamar o ouvinte, não sei o que, trilha sonora. Quando a gente escuta, eu começo agora a ouvir isso em outros podcasts, sabe? Prestar atenção nisso. E aí eu vejo, nossa, mas que coisa bem feita. E agora eu tendo mais a escutar e valorizar outras produções de rádio. Eu gosto muito de rádio. Eu acredito que nós, né, estamos vivendo em constante evolução tecnológica. Eu acho que esse formato, ele tinha que passar mesmo, esse formato rádio, ele tinha que passar um pouco por adaptação, e a gente antigamente tinha aquele hábito de você
ouvir a rádio só por causa das músicas, e normalmente as rádios tinham propagandas. E no nosso caso, é uma forma de informação, e ficou uma forma leve, né? Fica uma forma bem leve, e eu acredito que esse seja um bom caminho. A partir de agora, eu acredito que algumas rádios que eu não ouviria, igual o CBN e tudo, eu passei a ter uma visão de que sim, é muito interessante, é uma forma prática de eu descontrair, ouvir uma música e também receber informação. Eu achei muito interessante também que eu pensava, é só gravar um áudio, né? É um negócio simples, mas eu não tinha pensado o quanto que você tem que ver coisas atrás, que se não tem som, se você tem que regravar várias vezes, se não tem barulho, interferência. Então agora dá para perceber muito melhor o quanto que é difícil gravar um bom áudio. Bom, eu também, assim, na verdade abriu um leque, né, na mente de todos nós que participamos, assim, porque igual o Lázaro acabou de dizer, né, a gente achou que fosse gravar um áudio e que seria simples, mas não foi simples e não é, e é uma questão, assim, é muito importante, porque são muitas informações que, igual aqui em Piuí, é uma cidade pequena, o campus é pequeno. Aí a gente achava que todo mundo já conhecia o campus, já sabia os cursos que são oferecidos lá, mas não, tem muita gente que não conhece, não sabe que na cidade de Piuí existe um campus federal, né, de ensino de qualidade excelente. Então, eu acho que a questão da gravação do podcast é muito interessante para a disseminação, né, das notícias, de mostrar para o público o que tem ali na sua cidade, o que tem perto de você ou no mundo inteiro, né? Bem, nós estamos aqui fazendo um balanço, né, desse projeto, dessa participação de vocês, dos grupos, do trabalho de mais de 60 pessoas envolvidas, né, durante a criação, produção e execução desse projeto. Sobre o projeto de extensão, o Você DJ, é isso que nós estamos conversando. Eu queria saber agora de vocês a opinião. Qual a importância da extensão na formação acadêmica de cada um de vocês? Como é a contribuição em participar de um projeto de extensão na formação acadêmica de vocês? Eu acredito que a maior contribuição seja que isso nos ajuda a desenvolver nossas habilidades comportamentais. Por exemplo, proatividade. Esse projeto a gente teve que ser muito proativo, porque a gente tinha muita autonomia. Não tinha um passo a passo já pré-definido do que a gente teria que fazer, até por ser um projeto novo. Então, a gente precisou ser proativo, a gente teve também envolver muito trabalho em equipe, muita comunicação, a gente precisou ter paciência também, muita paciência. Então, tudo isso é algo que a gente vai levar em toda a nossa trajetória pessoal e profissional. Eu acho a extensão muito necessária. Eu mesmo enxergo que existe uma separação muito grande entre o que é produzido na universidade e o que é consumido na sociedade. Eu acho que a extensão, ela une as duas coisas, tornando as coisas acessíveis para a sociedade no geral. E eu vivi muito isso no programa, por exemplo, sobre ciência, sobre o que é ciência, sua importância. Eu acho que a extensão, ela nos leva a pensar o que pode ser entendido pela sociedade que a gente está produzindo aqui. Então, para mim, isso contribui ainda mais. Pensar em extensão e pensar na relação entre o que é feito dentro da faculdade, dentro do nosso campus, e como isso pode ser comunicado para as pessoas que estão perto da gente. No nosso caso aqui do Campus Sabará, eu acredito que foi o nosso primeiro projeto de extensão, né? Então, eu e os meus colegas que fizemos parte, depois a gente meio que ficou de olho, assim, porque a gente nunca tinha participado antes, então a gente não sabia como que era, como que funcionava, e a gente começou a notar outros projetos que a universidade oferecia, e o quanto que isso era relevante para a comunidade de Sabará. Inclusive, eu entrei, depois da rádio, em outro projeto de extensão, que eu só descobri porque eu tive a oportunidade de participar aqui da rádio. Então, o projeto que eu estou participando, ele ajuda as microempresas de Sabará que foram afetadas pela pandemia. E eu acho que se
não tivesse essa oportunidade das universidades criarem esses projetos, esses microempresários poderiam estar, assim, poderiam perder tudo, porque eles não têm conhecimento sobre como lidar com a pandemia. Aqui a gente já tinha vários programas de extensões, né, ligados principalmente à comunidade, e eu acho que foi meio que o pessoal falou, assim, a gente valoriza a educação, além dos alunos, a gente leva isso para a comunidade do entorno, né, e eu acho que o podcast ele serviu ainda mais para consolidar essa conexão que tem da universidade, né, com o entorno, com a cidade onde a gente está instalado, porque a gente procurou os profissionais e pessoas para entrevistar da própria cidade, e eu acho isso muito importante, né, tanto para a educação, para a ciência e para a tecnologia. Eu acho muito importante também o projeto de extensão, porque além de trazer essa conexão entre o campus e a comunidade, ele é uma oportunidade da gente que entra em um curso, tipo, eu faço engenharia de computação, mas aí eu consigo ver outras coisas que fora do meu curso, que também são interessantes, e isso expande muito minha visão sobre as possibilidades de trabalho e que eu posso ter junto com o meu curso, é uma expansão do meu curso. Falando um pouco sobre o meu grupo, né, o nosso grupo aqui de Piuí, do campus avançado Piuí, não sei meus amigos, mas esse, né, o projeto de extensão da rádio foi o meu primeiro projeto de extensão. Já tentei participar de outros, mas na correria da faculdade não consegui. Mas com a extensão, né, da rádio, do projeto, né, para mim foi importante na questão de ver o peso que tem, né, sobre o projeto de extensão em relação à sociedade, às pessoas que vivem ali ao redor do campus, os benefícios, igual no IF, a gente tem projetos de extensões com a comunidade em Piuí, e são projetos excelentes que a gente vê que faz efeito nas vidas das pessoas que estão envolvidas. E eu acho que o importante é isso, o projeto da extensão estar ligando a faculdade às pessoas que não só estudam, mas pessoas que estão ali na sociedade, que vivem ao redor da faculdade em si, né? Eu acho que a importância é essa, mostrar para as pessoas fora o que acontece dentro da faculdade, igual o Gessé mesmo falou, só que trazer eles também para estar conhecendo, ver o que acontece ali na faculdade, como as coisas acontecem, né? Para estar incentivando tanto os jovens a estar entrando, né, nos cursos. Eu acredito que é muito importante a extensão para a nossa formação, por tudo que todos os colegas aqui já falaram, e a questão do aluno em sala de aula, às vezes, ser um pouco limitado, o conhecimento ser um pouco engessado. Quando o aluno vai para a extensão, ele tem essa oportunidade de ampliar, né, o conhecimento. Então, assim, eu acho que isso enriquece muito a nossa formação, de todas as formas. O projeto de extensão, ele enriquece. É uma pena que, às vezes, é limitado a alguns alunos, e outros alunos que poderiam também se desenvolver mais, não tenham essa oportunidade. Nós estamos conversando com alunos dos campi do IFMG, integrantes de equipes que participaram do projeto de extensão Você DJ, que é um programa da Rádio Mais IFMG. Estamos conversando com a Ana Carolina Fonseca, ela que é do campus Piuí, com o Gessé Lemos, do campus São João Evangelista, também com o Lázaro Rodrigues, representante do campus Bambuí, o José Henrique Ferreira, do campus Ipatinga, a Maria Luísa Salles, do campus Sabará, a Estefânia Ávila, do campus Santa Luzia, e a Zuleika Costa, do campus Ouro Branco. No total, foram, ao longo do projeto, 13 grupos, ou seja, mais de 60 pessoas envolvidas nesse projeto. Todos foram convidados para estar aqui nesse nosso bate-papo, mas, obviamente, né, por uma série de compromissos, dificuldade na agenda, a gente não conseguiu reunir todos os representantes. Mas nós estamos aqui
com representantes de pelo menos 7 grupos, fazendo esse bate-papo, essa roda de conversa sobre o programa Você DJ. Pessoal, eu queria deixar esse momento final aqui agora para os agradecimentos de vocês, né? Se alguém quer mencionar um agradecimento especial, enfim, as considerações finais dessa nossa conversa aqui no programa Extensão Entrevista. Do campus Ipatinga, José Henrique. Eu quero agradecer a minha equipe, quero agradecer a todo mundo que ajudou a gente durante esse projeto, todo mundo que deu entrevista, que enviou um sketch, todo mundo que ajudou. Eu quero agradecer o IFMG por criar esse projeto, porque foi algo que realmente foi muito enriquecedor para todos nós. E eu quero agradecer também todo mundo que ouviu o programa, todo mundo que ouve a Rádio Mais FMG. A Estefânia Ávila, do campus Santa Luzia. Eu quero agradecer principalmente os meus colegas, né, de equipe, pela paciência, né, que a gente teve que ter bastante, e agradecer também o IF pela oportunidade, né, do projeto de extensão, que diferente dos meus amigos foi o primeiro, então eu acho que para mim foi muito enriquecedor. E eu acho que o pessoal, né, das sketches que ajudou a gente bastante, a gente ficou bem na correria para conseguir. Os entrevistados, eles que fizeram parte disso, fizeram tudo acontecer, então quero agradecer principalmente eles. O Lázaro Rodrigues, do IFMG Campus Bambuí. Eu queria agradecer ao IFMG pela oportunidade do projeto, a todos os ouvintes e a equipe também, que foi muito importante. Todo mundo foi essencial para produzir o episódio. Gessé Lemos, do campus São João Evangelista. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, todos que ajudaram. O edital foi incrível, achei que foi uma experiência muito boa. O Ferreira também, que, nossa, quebrou um galho demais na hora da produção dos podcasts, estava sempre disposto a responder às dúvidas. Obrigado de coração. A Zuleika Costa, do campus Ouro Branco. Eu queria agradecer a todos os entrevistados, a todos os colegas que fizeram sketch. Nós tivemos muita facilidade, sobrou sketch algumas vezes. Também agradecer aos colegas que participaram, porque muitas vezes a gente mandava no grupo alguma dúvida, aí sempre vocês estavam dispostos a responder, um tentando ajudar o outro, e as minhas colegas, né, que embarcaram nessa, porque no meu grupo eu que chamei, falei que a gente ia dar conta de fazer, que elas tinham essa competência, e realmente elas tiveram, e mostraram, assim, muito mais do que eu tinha imaginado, do que eu via que elas poderiam fazer, elas mostraram muito mais, então agradeço muito as minhas colegas de equipe e ao IFMG, né, e todos que se envolveram nesse projeto pela oportunidade. A Ana Carolina, do campus Piuí. Bom, eu queria agradecer, né, primeiramente o IF, né, por ter dado essa oportunidade para todos nós e por não ter permitido, né, ter desenvolvido tanto quanto a gente desenvolveu. Queria agradecer também a minha equipe, como a Zuleika falou, eu fui uma das que chamou, né, o pessoal para estar participando, impulsionando, né, não vamos, vai ser bacana, a gente vai aprender bastante, e no fim foi isso que aconteceu. Eu queria agradecer a todos eles, né, que se disponibilizaram por participar. Queria agradecer também o pessoal dos sketches, que sempre que a gente mandava mensagem rápido já respondia, já gravava. Queria agradecer também os entrevistados, né, que foi muito importante para a gente, as entrevistas. E agradecer ao todo mesmo, porque foi uma experiência muito bacana. E a Maria Luísa, do campus Sabará. Eu também queria agradecer primeiramente ao IF pela oportunidade e por quem participou comigo, né? Porque a gente nem se conhecia. Eu que mandei lá no grupo, o pessoal se interessou e veio falar comigo. No começo foi só um menino, aí ele falou, eu tenho 2 amigos que vieram de outra universidade para cá comigo, vou ver se eles querem. Então, assim, eu acho que se não fosse esse menino, talvez eu nem tivesse conseguido participar. E também a todo mundo que ouviu e que quis participar, sendo entrevistado, que muitos colegas quiseram participar também, o pessoal dos outros cursos do campus que ajudaram nas sketches. Eu queria muito cumprimentar cada um de vocês, da mesma forma estender
esse cumprimento aos colegas que não puderam participar dessa nossa roda de conversa. Dizer que foi um barato, né? Conhecer cada um de vocês, poder dividir um pouquinho da experiência de rádio com vocês e dizer que esse trabalho, para mim, pessoalmente, também foi muito bacana. Conhecer tanta gente, né? Tantos alunos de tantas áreas de formação distintas, de tantos campi distintos do IFMG. Cumprimentá-los também, né? Porque, pelo que a gente conversou aqui, a maioria não tinha experiência na área, a maioria ficou com certo receio de enfrentar a proposta, o desafio, mas todos tiveram a coragem para enfrentar, reuniu mais pessoas, foram juntando ali e conseguiram produzir belos trabalhos, né? Então, dizer da nossa parte aqui da Rádio Mais e FMG, foi um prazer tê-los com a gente. O programa continua indo ao ar, né? E na expectativa de, quem sabe, novas oportunidades de projetos semelhantes possam vir e a gente contar com novos alunos ou os mesmos que queiram também tentar novamente esse desafio. Dizer que foi um prazer muito grande tê-los nessa jornada aí da produção do programa Você DJ. Queria dar um abraço carinhoso em cada um de vocês, dos que não puderam estar aqui com a gente também, da mesma forma, agradecer e dizer que continuem aí esse enfrentamento de desafios que a formação acadêmica coloca todos os dias para a gente, né? E a gente precisa enfrentar esses desafios. Muitas das vezes, oportunidades batem a porta, a gente fica com receio, temerosos, e acabamos perdendo oportunidades, né? E pela narrativa de vocês, deu para ver que o projeto, de alguma forma, muito para além do rádio, contribuiu no crescimento pessoal, na forma de visualizar outras oportunidades, identificar potencialidades e até mesmo também identificar alguma dificuldade e, quem sabe, poder trabalhar. Eu queria finalizar essa nossa conversa dessa forma, agradecendo muito pela gentileza também de estarem aqui. Eu sei que muitos têm aí até outros compromissos de trabalho e fizeram questão de estar aqui com a gente. Obrigado, viu, gente? Nós que agradecemos pela oportunidade. Obrigado, Ferreira. Valeu. Valeu, galera. Forte abraço. Obrigado, gente. Esse foi o Extensão Entrevista de hoje, com 7 alunos do IFMG de vários campi. Obrigado pela audiência e continue ligado na Rádio Mais IFMG. Até o nosso próximo encontro. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG.